Olá, caríssima aluno, saudações. Sou a professora Fernanda Tartucci e vou trabalhar com vocês agora, seguir trabalhando a proposta de analisar os procedimentos sobre os alimentos gravídicos, né? Um tema importante que realmente gera bastante polêmica. Então, eu quero então resgatar aqui, né, nessa nossa parte 2 dessa ação de alimentos pelo procedimento especial, a proposta dos alimentos gravídicos. Então, a gente percebeu, né, que a lei foi focada justamente em prever essa possibilidade, né? O artigo 6º da lei diz isso, né? Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. A lei específica para isso, a lei 11.804 de 2008. E aí, para a gente testar um pouquinho aí a possibilidade da liminar, vamos pensar juntos. O que será que configura indícios de paternidade? Vamos imaginar um caso concreto? Imagine que a Valdenice afirma ter tido um breve relacionamento com uma médico. Todos os nomes reais, viu, gente? Aprendo na assistência judiciária esses nomes, sempre muito criativos, né? E uma médico se recusa. Eu não sou o pai, eu não vou colaborar com a gestação. Então, a Valdenice fala, bom, eu vou precisar pedir alimentos gravídicos. O que é suficiente para configurar indícios de paternidade e viabilizar a fixação desta pensão? Então, essa é a nossa pergunta aqui, né? E aí, vejam, o que é o indício? O indício é considerado uma prova indireta e não tem definição no processo civil. Vamos pegar a emprestada do nosso primo distante, Código de Processo Penal? Lá no 239 consta, indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução a concluir-se sobre a existência de uma ou outra circunstância, né? Outra ou outras circunstâncias. Então, a gente tem que meio que fazer um quebra-cabeça, né? Eu tenho algumas peças desse quebra-cabeça, quer dizer, eu tenho uma circunstância, eu tenho um fato que tem uma conexão com outro fato. E, juntando essas peças, eu posso crer que houve essa situação. Então, percebemos aqui, né, que é uma situação realmente a ser construída, não é algo tão simples, né, como poderia se querer. Então, precisamos construir esta clareza desta conclusão. E aí, gente, alguns exemplos de indícios. Esse é bem interessante, é o diálogo travado entre as partes, que indica a paternidade do agravado. Eu colhi esse exemplo, né, do Mato Grosso, né, de uma desembargadora lá que fez esse julgamento em 2015. Mas também temos declarações, mensagens eletrônicas e fotografias que dão conta do relacionamento amoroso entre as partes. Ó, decisão até 2012, até de um bom tempo, essa é do Rio Grande do Sul. Então, esse é um primeiro ponto importante que eu quero destacar para vocês. Não dá para exigir um exame de DNA, porque isso, inclusive, foi discutido quando a Lei 11.804 estava em debate. Tinha lá um artigo, né, antes de ser promulgada, que dizia, a parte terá que fazer DNA. Mas, na época, essa regra foi vetada pelo então presidente, acho que era o Lula na época, sim, era o presidente Lula, que disse, olha, certamente muito bem assessorado, né, assessorado nesse sentido, havia uma restrição à saúde da criança e do feto, porque fazer um exame de DNA com coleta de material durante a gestação é algo considerado perigoso. Para que submeter a mãe e a criança a esse risco, a esse constrangimento? Então, entendeu-se que não daria para exigir exame de DNA. Sem, então, esse exame, indícios. Então, eu preciso ter um contexto. Então, esse diálogo travado entre as partes, né, pelo WhatsApp, dizendo, olha, estou grávida, não diga isso, pelo amor de Deus. Quer dizer, o próprio contexto da conversa já tem muitas vezes uma assunção de que ele sabe que pode ser pai e que, portanto, esse risco concreto existe. Okay? Então, esse é um ponto importante que vai ser considerado no contexto, né? Além, claro, de declarações, fotografias, enfim, como a gente viu aqui, vou mostrar mais um acórdão que também fala disso, né? Que você pode muitas vezes ter um contexto probatório com vários elementos aqui, né? Também achei interessante destacar para vocês, essa aqui é da fotografia, que eu achei curioso. As fotografias mostrando agravante e agravado se beijando. São bons indícios da existência de relacionamento afetivo, para fins de análise do pedido de alimentos gravídicos. Ademais, em casos como o presente, há que se mitigar a exigência de prova cabal ou definitiva, sob pena de inviabilizar o exercício do direito. Então, o que eu quero destacar para vocês é justamente essa ideia de que não se pode ser excessivamente exigente. De novo, nós estamos na ideia liminar dos alimentos provisórios fixados
com base numa cognição não exauriente, nós não vamos esgotar nada, uma cognição sumária, rápida e superficial, porque senão nós nunca vamos conseguir ter uma prova cabal, né? E aí, nesses casos, é claro que eu vou precisar ter um nível de exigência menor, ok? Ou então mostrar aqui mais do material, também trouxe mais um exemplo que pode ser útil, né, caso a gente precise, que é a ideia de trazer declaração de outras pessoas, né? Por exemplo, nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, foram juntadas declarações de 3 pessoas dando conta de que conheciam pessoalmente as partes, de que teriam conhecimento de que eles tinham um relacionamento, né? Então, se tem um relacionamento, melhor ainda, né? Porque aí você mostra esse contexto. E aí eu quero sacar também essa decisão do TJ do Ceará, que eu achei ela bem interessante, reafirmando o que a gente viu aqui. Então, é um agravo de instrumento, e aí ressaltou aqui o desembargador: não cabe ao julgador exigir provas robustas para a fixação dos alimentos gravídicos, sob pena de a lei perder a sua eficácia, notadamente para as pessoas mais humildes, que mais necessitam desse auxílio material. E aqui, gente, esse é um ponto interessante, né? Se você for atender uma pessoa, uma mulher que é discreta, que não tem redes sociais, que amigos não viram ela saindo, digamos que seja um encontro episódico, premiado, né? Porque numa vez só se encontraram e aí, enfim, houve a gravidez. E isso pode acontecer bastante. E pelo que eu vejo, acontece bastante mesmo, né? Acho que a fertilidade aí, feminina, masculina, enfim, né? Gera esses encontros, né? Fica um sex appeal maior e acaba rolando mesmo. Então, quando isso acontece e a pessoa não tem nenhuma demonstração, ela não tem como trazer essa demonstração. Então, esse excessivo rigorismo na exigência vai fulminar de morte o direito da parte. Então, isso não pode acontecer. Então, esse acordo me parece interessante, porque ele reconhece isso, né? Vejam que ele ainda dá exemplos, gosta de acórdãos que fazem isso, que explicam, olha, por exemplo, né? Contudo, cabe à gestante acarrear aos autos indícios da existência de relacionamento amoroso com seu suposto pai. Exemplificando, fotografias, cartões, o pessoal ainda manda cartões, gente, cartas de amor pelo correio, que fofas, mensagens de redes sociais, entre outros. E ainda é possível a designação de uma audiência de justificação para a oitiva de testemunhas acerca do relacionamento mantido entre as partes. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa audiência, que é um aspecto procedimental interessante. Em alguns casos de liminar, né, por exemplo, isso a gente tem na tutela provisória, cautelar, é bem clássica essa técnica, ou mesmo na possessória, na liminar possessória. Quando o autor precisa pedir uma liminar, mas ele não tem provas documentais, isso pode acontecer considerando que você tem situações fáticas que não podem ser provadas é, é, realmente, né, por documentos. Nesses cenários, o que pode acontecer? A parte autora diz, excelência, eu tenho essas demonstrações, eu não tenho prova documental, eu tenho um limite à prova documental aqui. Portanto, eu peço uma audiência de justificação. Veja, é uma audiência diferente, é uma audiência à disposição do autor para que o autor demonstre com testemunhas, com prova oral, aquele teor. Então, não é uma instrução, não é uma audiência de instrução, é uma audiência realmente para coleta de provas. O réu, claro, tem direito ao contraditório, ele é intimado para comparecer nessa audiência, mas não para levar testemunhas, de novo, não é uma instrução. Ele é intimado para participar e, se for o caso, contraditar as testemunhas da parte autora, enfim, fazer perguntas, participar da prova da outra parte, da parte autora. Não, ele não vai fazer a prova dele, mas ele pode participar, claro, pelo contraditório. Então é interessante, essa é uma técnica boa para quem realmente não tem prova, né? Para quem não tem decididamente prova no plano material, né? No plano documental, vamos dizer assim. E aí, então, né, nesse caso, olha que caso interessante. A recorrente produziu a prova básica da existência do nascituro, mediante o exame beta-HCG com resultado positivo. Houve um áudio de conversas telefônicas entre as partes e também a declaração firmada pela senhora Claudete, que certificou que eles tinham um relacionamento. Então, nessa fase de condução sumária, isso foi considerado hábil para constituir um indício de prova do alegado, que seria a probabilidade do direito da recorrente, né? Concluindo, comprovada a existência do nascituro, calcada no indício de prova do relacionamento amoroso havido entre as partes e observado o critério da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, confirma-se a liminar, que fixou os alimentos provisórios, valor correspondente a um salário mínimo mensalmente, devendo mesmo ser entregue ao genitor do nascituro, pessoalmente ou mediante depósito bancário. Ó, decisão de março de 2019, desembargadora Maria de Fátima, disse que era o desembargador, né? Mas foi muito feliz aqui a desembargadora Maria de Fátima.
Muito bem? E realmente me parece que é por aqui mesmo, né? Nós não podemos ter um rigorismo excessivo, sob pena de perder mesmo toda a lógica dos alimentos gravídeos. Nós precisamos ter uma compreensão e uma flexibilidade em relação a isso. Muito bem, então vamos trabalhar aqui agora a possibilidade de entender como é que a gente vai poder fixar o valor devido? Já de uma cognição exauriente, né? Vamos imaginar que a gente precise trabalhar mesmo os alimentos na cognição exauriente. Então, já tivemos os alimentos gravídicos, já tivemos essa definição, né? Sobre o valor devido. E agora nós vamos aprofundar, né? Como é que nós vamos aprofundar esta análise? Então, eu vou aqui para a nossa apresentação de slides novamente, para a gente se situar a respeito do tema, ok? Então, vou aqui compartilhar a tela. Vamos falar sobre isso. Quais são os critérios para fixar o valor devido? Os alimentos vão ser fixados na proporção das necessidades de quem pede e da possibilidade da pessoa obrigada. Isso é importante, porque isso vai ser objeto da prova, né? Quais são as necessidades de quem pede? Aqui até que não é tão difícil, mas qual é a possibilidade da pessoa obrigada? Aqui a situação pode ser bem difícil, nem sempre é tão simples. Vejam, por que a necessidade é fácil? Porque geralmente o valor dos alimentos ele compreende, lembram, as despesas básicas para o cotidiano das pessoas. Valor relativo à alimentação, habitação, saúde, educação, vestuário, lazer. Coloquei aqui, existe algum cuidador ou cuidadora que precisa ficar com essa pessoa, com essa criança ou com essa pessoa deficiente? Existem despesas extras? Tudo isso é muito importante que seja conhecido pelas pessoas. E cá entre nós, gente, muitas pessoas não têm essa clareza, né? Às vezes eu faço algumas ações de alimentos, né? Eu vou corrigir algumas petições, enfim, na ciência judiciária, e eu vejo lá, né, mesmo fazendo uma resposta, uma fala muito simples, que a criança precisa, o pai tem condições, eu quero um salário mínimo. Tá, mas por que um salário mínimo? É, porque ele ganha 4 salários mínimos ou 3 salários mínimos. Tá, mas por que que isso corresponde à necessidade da criança? Veja, aqui não é difícil de provar, né? Porque coisa mais fácil é gastar dinheiro, né, gente? A gente tem isso tranquilo. Mas é preciso demonstrar. E aí eu dei uma lista básica aqui de itens que podem ser demonstrados, né? Então, me parece que vale gastar um pouco esse ônus argumentativo para provar, para demonstrar isso. Olha, de moradia, ela mora com a mãe e com o avô, mas é como se ela fosse roommate, né? Ela é colega de quarto da mãe, então tem uma porcentagem de moradia que pode ser calculada aqui, né? Alimentação, ai, professora, mas a cliente fala que não guardou recibo. Pois é, começa a guardar, faz um cálculo, tem uma noção de quanto se gasta, porque isso vai ser importante para reportar, para mostrar, olha, essa criança custa 2 salários mínimos por mês, então a mãe pode pagar quanto? Meio, porque ela já cuida da criança, ela não consegue trabalhar mais tempo, e o pai? O pai pode pagar um salário mínimo e meio, pode pagar mais? Sim, é a proporcionalidade entre quem paga a partir das suas possibilidades, né? Não é todo mundo vai pagar igualzinho, metade, metade. Então, precisamos entender isso, né? Precisamos ter clareza em relação ao que existe para não dar tanto problema. Bom, agora a possibilidade que é mais complicada, né? Qual é a condição financeira de quem deve os alimentos? Quanto que a pessoa oferece de ganhos? Isso é difícil saber. Se você souber quanto, a jurisprudência diz que é possível fixar 30% dos vencimentos em prol do alimentando, ou seja, 30% de X, né? Até 30%, ou um terço, 33%, tá, mas qual é o X, né? Então, essa possibilidade de saber quanto a pessoa ganha pode ser muito difícil. Vejam que a lei de alimentos me parece que endereçou bem o assunto, ela tentou resolver, ó. O credor, pessoalmente ou por intermédio do advogado, dirigir-se ao juiz competente, se qualificando e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação alimentar do devedor, indicando o seu nome, sobrenome, residência, local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Ou seja, o legislador de 68 já percebeu, olha, criança não tem condições de saber quanto que o pai ganha. Até porque as pessoas falam, tá aqui meu contra-cheque, olha quanto eu ganho. Essa clareza, essa transparência nas relações familiares não é lá assim tão frequente, né? Então, me parece inteligente a lei. Ela fala, ó, dá uma média aproximada. E quero dizer para vocês, gente, que nem sempre isso é fácil, porque quando a gente vai fazer as demandas, né, a gente pergunta, mas quanto que ele ganha? Não tem ideia. Não, tá bom, você não tem ideia, mas dá uma dica aí, tem uma noção? Não, não tenho.
Pois é, mas o que ele trabalha com o quê? Ah, ele é mestre de obras. O quanto que ganha o mestre de obras? A gente pesquisa na internet, dizendo, ó, ele é o mestre de obras, está sempre com trabalho, o mestre de obras ganha X. Veja, é um aproximadamente, eu não posso ter certeza. Ele não conta. A pessoa não sabe, mas é meu ônus falar sobre isso na petição inicial? Sim. Por quê? Porque você precisa ajudar o juiz a te ajudar, né? Dizendo, olha, excelência, claro que não existe certeza, mas é cognição exauriente, isso pode ser demonstrado depois, mas aproximadamente, segundo a lei, e é isso que eu preciso fazer, o valor seria R$ 4.000, R$ 5.000, é uma média de quanto ganha, enfim, você vai ter que dar uma especulada mesmo, né? Não tem muito o que fazer aqui, ok? Bom, dando então sequência aqui no nosso material, a lei ainda é bem interessante, porque olha o que ela diz aqui no artigo 2º, parágrafo 1º. Dispensar-se-á a produção inicial de documentos probatórios, quando existente em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer um impedimento ou demora em extrair certidões, quando estiverem em poder do obrigado as prestações alimentícias ou de terceiro residente em lugar incerto e não sabido. Ou seja, ele mesmo fala que você pode dispensar. Quando, por exemplo, ele é funcionário público. Hoje a gente tem uma situação um pouco melhor, né? A gente tem o portal da transparência que ajuda. Mas se houver alguma dificuldade, o próprio juiz fala, olha, o próprio legislador fala, né? Olha, não precisa ficar muito preocupado com a documentação. O importante é que, né, existe o acesso à justiça e depois, se for o caso, se oficia, né? O legislador está dizendo isso no sentido de não precisa ser tão exigente. E isso é muito importante para o acesso à justiça da criança junto com a sua mãe. Ok? Então, me pareceu que andou bem aqui o legislador. Falei que a legislação é boa, né? Embora seja um pouco antiga, né? Ela me parece interessante mesmo. Então vamos lá. As demandas familiares em geral, não só essa de alimentos, né? Mas essas imagens até retratam isso. Elas têm uma dificuldade probatória marcante. Está aqui uma advogada pensando, né? Tem também aqui um indivíduo quebrando a cabeça, porque nem sempre você consegue demonstrar. O indivíduo é profissional liberal, ele é vendedor, e ele não trabalha numa empresa, é variável quanto ele ganha. Como é que a criança vai mostrar quanto ele ganha? Então vamos lá, vamos pensar na regra probatória padrão. Pelas regras gerais, quem alega prova. Nessa percepção clássica e liberal, o ônus sempre foi concedido a partir da liberdade de realizar certos atos ou condutas previstas em certa norma jurídica para satisfazer o interesse próprio da parte. Então, assim, quem alega prova, o autor prova o fato constitutivo do seu direito. Só que nem sempre querer é poder. Nem sempre a parte pode exercer plenamente essa liberdade, porque faltam condições e recursos. Então, é exatamente o que acontece aqui, veja. Não é que a mãe não quer provar. Fala, não, eu gostaria de poder lhe trazer um dossiê com todos os valores, com a clareza, eu quero um extrato dele dos últimos 6 meses. Eu gostaria de ter esse acesso, mas eu não tenho. Então, assim, se for depender de eu provar, esquece, essa ação não vai ter a menor chance. Por isso que esse ônus clássico, esse encargo, pensem no ônus, né, como encargo de provar. Esse encargo de provar sob pena de não o fazendo ter uma consequência negativa, essa é a ideia do ônus, vai inviabilizar totalmente esse acesso à justiça e também, claro, o próprio direito material. Por isso eu preciso ter uma forma mais inteligente e eficiente de lidar com isso, né? Então, o que nós temos aqui? Uma dificuldade marcante nesse caso. Se o alimentante é uma pessoa distante ou dificulta o conhecimento sobre as suas possibilidades, como é que a parte alimentanda pode se desincumbir do ônus de demonstrar esse elemento da causa de pedir? Será que dá para ela se desincumbir? Talvez ela não consiga. Talvez ela tenha que falar, excelência, olha, aproximadamente eu vou ter que seguir o que está na lei de alimentos. Aproximadamente, eu acho que ele ganha X, mas é ele que vai ter que trazer esse elemento se sim ou se não. Eu não posso ter certeza a respeito disso. Então, né, vamos para a instrução. E esse é um ponto interessante, que eu acho que aqui o Código de Processo Civil trouxe uma contribuição interessante, porque a gente hoje tem mais instrumentos para pedir que a parte demonstre, né? Então vamos lá. Veja uma decisão interessante de Santa Catarina. Fixar alimento significa pensar o ponto equidistante entre dois extremos, a carência de quem pede e a possibilidade daquele que deve. No caso, não se consegue comprovar a renda mensal do demandado, por se tratar de um prolabore que retira o valor de acordo com o rendimento. Porém, se nota que, levando em conta a documentação anexada aos autos e o fato do demandante ser proprietário de uma empresa com lucro substancial, a majoração é necessária. Aqui a situação ainda não é tão grave, né? Porque, de alguma maneira, tem documento.
né? Então, ele é dono da empresa, ela conseguiu, né, a parte alimentanda conseguiu um acervo probatório, mas há casos em que não se consegue valor algum ser demonstrado por papel nenhum. E aí a situação é muito mais dramática, né? Vamos então pensar o que a gente pode conceber em situações assim. Uma consideração diferenciada sobre o ônus da prova. Como não é possível que o autor prove a possibilidade, cabe ao demandado provar a impossibilidade. Em algumas decisões antigas falava-se em inversão do ônus da prova, como a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, e aí começou-se a desenvolver a distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Que entrou no Código de Processo Civil. Vejam o que diz aqui o 373, parágrafo 1º. Em casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de provar, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. Olha que inteligente, né? É exatamente o que nós temos aqui. Nós temos uma impossibilidade, né? Ou, pelo menos, uma excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Como é que ela vai fazer? Vai contratar um detetive? O que é bem polêmico, aliás, nas ações de família ainda, enfim, dá para defender, mas olha o ônus, né? E olha, por outro lado, olha a facilidade que ele tem de provar. Ele é a pessoa que tem total domínio do fato, ele pode trazer subsídios. E se ele não trouxer? Aí o ônus é dele. Então, por que eu gosto dessa regra do ônus da prova, gente? De distribuição dinâmica ou carga dinâmica do ônus da prova. Porque até isso ser contemplado expressamente era uma luta. Ah, oficice, quebra sigilo bancário, a alimentanda precisava ficar esperando o juiz contribuir para uma busca de bens, para uma busca de patrimônio, que às vezes era insana, demorada e infrutífera. Porque não se localizava nada, porque muitas vezes não é tão claro o caminho, né? O caminho da localização de bens. Então agora é o seguinte, disse na petição inicial, né? A parte autora disse, a criança precisa de 2 salários mínimos. Ele, pelo que ele tem de trabalho, mestre de obras, ganha 10 mil reais, portanto, 2 salários mínimos está muito dentro da faixa dos 30%, que, por exemplo, nesse caso a criança precisa e que a jurisprudência geralmente costuma reconhecer. Portanto, considerando que ele ganha aproximadamente esse valor, de 10 salários mínimos, por exemplo, 2 salários mínimos estão na faixa. Aí o juiz fala, bom, diga a parte ré. A parte ré fala, não, não ganha isso não. Não ganha isso não e... Ah, eu ganho só um. Tá, cadê? Cadê o seu um? De onde vem? Ah, não falo nada. Geralmente assim, não falo nada. Até vou mostrar uma decisão para vocês. Não falo nada. Como não falar nada? Aí nós temos uma situação diferente, né? Porque se a parte autora está dizendo e ele não está contribuindo, como assim? Né? Vai ficar por isso mesmo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas decisões interessantes. Primeiro, o Rio Grande do Sul apresentou essa conclusão do seu centro de estudos. Em ação de alimentos, é do réu o ônus da prova acerca da sua impossibilidade de prestar o valor postulado. Ou seja, ele vai ter que explicar. Olha, não, 2 salários mínimos não é possível. Veja, eu ganho um benefício previdenciário, eu tive uma deficiência reconhecida, então aqui está o meu ganho, percebe? Porque ele pode dizer quanto ele ganha, concorda? Ah, professora, mas se for uma situação limite. Não, aí ele vai argumentar, olha, estou em situação de rua, aí se é uma situação limite, vai ser considerada como uma situação limite, mas no geral, se ele tem condições de comprovar, isso tem que ser considerado nos autos. Então, vamos lá. Esse foi um caso do Paraná. Era uma ação de divórcio, a adesão interlocutória fixou alimentos provisórios em 1 salário mínimo a favor dos 3 filhos do casal. A agravante queria majorar, dizendo, olha, o padrão de vida da família, as despesas das crianças são superiores a isso. Ela provou as necessidades e a prova dos rendimentos que ele juntou são contraditórias com o contexto da família, das despesas. Como assim? E aí, o que disse o desembargador? O genitor se restringiu a afirmar, não tem condições. Mas ele omitiu elementos probatórios do rendimento. Ah, é? Essa postura não se coaduna com a boa-fé, com a lealdade processual e com a dinâmica na distribuição da carga probatória entre os litigantes. Portanto, é necessário sim majorar os alimentos. Ó, uma decisão de 2015. E se você for olhar outras decisões, olha as do Rio Grande do Sul, pertence ao alimentante o ônus da prova, acerca da sua impossibilidade de prestar o valor pleiteado. Para redução dessa verba, é necessário comprovar a impossibilidade de arcar com o montante estabelecido. Então, me parece que é por aí mesmo, né? A gente precisa considerar que, se a parte autora traz uma história crível, que é passível de ser verdadeira, e o réu não contribui para
desmontar essa versão, ele não traz subsídios que mostrem, olha, essa versão é fantasiosa, não tem nada disso. Ué, o ônus da prova é dele. Então, por isso que é uma distribuição dinâmica, né? O ônus que era dela, diz, ó, aproximadamente é isso, não tem como provar. E ele vai dizer, não, nada a ver, e cadê a demonstração? Então, me parece muito importante esse tipo de decisão que vai reconhecer, não, faz sentido sim, tem que ter um efeito, né? E aí, gente, eu achei uma decisão mais recente do Tribunal de Justiça do Ceará, que também é bem interessante, que explica isso. Ela fala, olha, era uma ação de alimentos, houve uma sentença condenatória em relação ao binômio necessidade e possibilidade. O alimentante não se desincumbiu de provar de forma eficaz a sua capacidade econômica. E aí disse, consta no acórdão, ó, emerge o exercício do bom senso pelo julgador para a obtenção do valor justo e razoável para o cumprimento da obrigação. Pertence ao réu da ação de alimentos o ônus da prova acerca da sua incapacidade econômica de prestar o valor postulado, dadas as dificuldades do alimentando em obter informações seguras a respeito dos rendimentos do alimentante. E no presente caso, o réu não comprovou de forma eficaz a sua situação financeira incompatível com a pensão fixada. Estão percebendo? Aqui ele fez exatamente essa análise. Olha, a criança, para ela, é praticamente inviável. Já o réu ficou muito confortável lá, dizendo, não vou demonstrar nada. Não vai demonstrar? Você precisa se desincumbir desse encargo, sob pena de considerar que está certa a versão trazida na petição inicial, né? E aí vejam a conclusão aqui, ó. Verificado que o valor arbitrado pelo juízo de piso está dentro das condições que o alimentante pode suportar, a partir da análise acuidada da documentação posta aos autos, bem como em razão da situação fática narrada, impõe-se assim a manutenção do montante arbitrado na sentença, que condenou o apelante em alimentos nos patamares ali fixados. Muito bem? Então, essa é uma decisão aqui, né? Desembargador Francisco Berreira Cavalcante, Tribunal de Justiça do Ceará, julgamento aqui de setembro de 2009. Me parece uma decisão bem interessante, né? Porque ela endereça, ela explica bem. Olha, existe um encargo e existe a necessidade de contribuição. E se a pessoa não contribui, qual é a consequência? É arcar justamente com este efeito, com este reconhecimento de que se a parte ré não se desincumbiu, então certamente o efeito será desfavorável a si. Então, gente, com isso eu quero fechar essa nossa aula aqui sobre o procedimento das ações de alimentos, né? O juiz pode, então, a partir do cenário probatório, partir para a sentença e definir quem tem razão. Claro, esse valor pode ser questionado posteriormente numa ação de alimentos, numa ação exoneratória de alimentos, tema que, aliás, será objeto da nossa próxima aula. Vou trabalhar questões polêmicas sobre ações revisionais e ações exoneratórias de alimentos. Então, até lá!